Olá, amigos. É hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Em destaque, os principais momentos das sessões dos dias 17 e 18 de fevereiro de 2016. Karina, nós tivemos 2 dias de sessões, quarta e quinta-feira, como normalmente acontece, mas com uma diferença. Como nós estamos no período pós-carnaval, nós tivemos, para compensar o fato de que não tivemos sessão plenária na quinta-feira, logo depois da quarta-feira de cinzas, uma sessão extraordinária na manhã do dia 17, quarta-feira. Portanto, sessão pela manhã, sessão vespertina e a sessão da quinta-feira. Isso possibilitou, inclusive, uma apresentação das longas sustentações orais pela grande quantidade e pelo tema polêmico e a análise e o início de um julgamento que ainda não terminou, mas já se desenha mais ou menos o destino que ele poderá tomar, e um outro julgamento que foi encerrado, 2 julgamentos que poderiam ser chamados talvez até mesmo de históricos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Históricos, até porque, Cadu, eles acabam reformando uma jurisprudência que vem sendo aplicada no Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, à tarde, os ministros se debruçaram sobre uma jurisprudência e reverteram essa jurisprudência que vinha sendo aplicada pela Suprema Corte desde 2009. E com a decisão de quarta-feira, muda-se o início do cumprimento da pena em casos de condenados pela primeira instância e com a confirmação da sentença penal condenatória por um órgão colegiado em segunda instância. Essa decisão entende que o momento do início do cumprimento da pena após a confirmação em segunda instância não violaria o princípio da presunção de inocência, em razão do fato de que fatos e provas somente são analisados para apurar a responsabilidade criminal daquele acusado na primeira e na segunda instâncias. Então, já estaria autorizado o tribunal a, entendendo ser o caso, expedir o mandado de prisão para o início imediato do cumprimento dessa pena, pelo qual o condenado já havia sido, pela segunda vez, confirmada a sua sentença penal condenatória. Antes de 2009, o Supremo Tribunal Federal adotava esse mesmo entendimento também. Mas em 2009, uma maioria que se formou no tribunal entendeu que o início do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses autorizativas de prisão preventiva, somente iniciaria o cumprimento da pena após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que iria para muito além da segunda instância. Então, daquela sentença condenatória, quando não coubesse mais qualquer tipo de recurso, e essa é a ideia do trânsito em julgado, aí sim ele deveria se recolher para o início do cumprimento da pena. Com a decisão de quarta-feira, voltamos à jurisprudência anterior a 2009 e o entendimento de que a presunção de inocência ela vai ser observada, ela será observada sim como um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 88, mas até o pronunciamento da segunda instância por um órgão colegiado confirmando aquela sentença condenatória. Daí já poder iniciar o cumprimento da pena. Então, esse julgamento realmente foi um julgamento histórico, porque modifica essa jurisprudência do Supremo, que desde 2009, como eu disse, vem sendo aplicado. E o julgamento que iniciou na quarta de manhã, com as sustentações orais, como você disse, e que teve os votos de alguns ministros já colhidos na quinta-feira à tarde, não foi finalizado, mas uma maioria de 6 votos já confirmaram a constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, que refere-se à quebra de sigilo bancário. Nesse caso, o artigo 6º permite que a Receita Federal tenha acesso à movimentação financeira de particulares, de pessoas naturais como nós, para que possa cruzar essas informações com aquela declaração, vamos imaginar, de um imposto de renda que nós apresentamos para verificar a veracidade dos fatos e apurar por procedimento administrativo possíveis, inclusive, sonegações fiscais. Então, o que se questiona aqui é que essa possibilidade, essa permissão legal feita pela Lei Complementar 105 seria inconstitucional, já que a Constituição protege o sigilo de dados e que, portanto, haveria uma inconstitucionalidade a ser declarada pelo Supremo. 6 ministros, na tarde de quinta-feira, já decidiram que a norma é constitucional e que prioriza, inclusive, tratados internacionais. Ela vem ao encontro de tratados internacionais firmados pelo Brasil, no sentido da cooperação jurídica, de transmissão de informações
e que permanecem, pelo que os ministros já decidiram, permaneceriam em sigilo, mas haveria apenas essa transposição de informações com essa proteção de sigilo, justamente para buscar evitar ou evidenciar casos de lavagem de dinheiro ou até mesmo de crimes de evasão fiscal. O ministro Marco Aurélio demonstrou contrário a essa decisão, essa maioria que já se formou, mas ainda 4 ministros devem se manifestar na sessão plenária da semana que vem, que a promessa já ficou nesta quinta pelo ministro Ricardo Lewandowski. Em razão da relevância do tema, é possível que esse julgamento seja retomado para acolher o voto do ministro Luiz Fux, que estava ausente no finalzinho da sessão da quinta-feira, ministro Gilmar Mendes, Celso de Mello e ministro Ricardo Lewandowski, que deverão votar na próxima semana. Portanto, já temos até essa expectativa na semana que vem, que vamos acompanhar ao vivo a sessão, claro, no direto do plenário. Bem, hoje, então, portanto, nós vamos ver os detalhes na reportagem da TV Justiça a respeito desses julgamentos. Hoje, invertendo um pouquinho no nosso programa a ordem cronológica das sessões. Sessão de quarta e quinta-feira, repetindo, nós tivemos sessão pela manhã na quarta-feira, tivemos sessão também na parte da tarde e a sessão da quinta-feira. Mas como os julgamentos da manhã da quarta-feira tiveram continuidade na sessão da quinta-feira à tarde, vamos começar com a sessão da tarde da quarta-feira, dia 17 de fevereiro, na qual houve, como já dissemos, uma importante mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do STF alteraram naquela sessão o entendimento da Corte e autorizaram, como já adiantou a Karina, a prisão de condenados após a confirmação da sentença condenatória em segunda instância. A decisão da Corte permite que a pena comece a ser cumprida, mesmo que estejam pendentes julgamentos de recursos para o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Ao analisar um pedido de habeas corpus que questionava a ordem de prisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o Pleno do STF avaliou que a questão não fere o princípio constitucional da não culpabilidade penal, alterando o posicionamento anterior da Corte. O relator do caso, o ministro Teori Zavascki, argumentou que a possibilidade de recorrer em liberdade estimula os réus a apresentarem uma série de recursos em tribunais superiores, até mesmo a ponto de obter a prescrição, quando a demora no julgamento gera extinção da pena. Não se pode desconhecer que a jurisprudência que assegura em grau absoluto o princípio da presunção da inocência, a ponto de negar executividade a qualquer condenação, enquanto não esgotar definitivamente o julgamento de todos os recursos ordinários e extraordinários, tem permitido e incentivado em boa medida a indevida e sucessiva interposição de recursos da mais variada espécie, com disfarçados propósitos protelatórios, visando não rara configuração da prescrição da pretensão punitiva ou executória. Esse fenômeno, infelizmente frequente no STF, como sabemos, se reproduz também no STJ. Nós sabemos que tem sido, infelizmente, em muitos casos, a realidade. A grande incongruência que temos é que, ao mesmo tempo que não se permite a execução provisória, está correndo o prazo prescricional. Nesse ponto, é relevante anotar que o último marco interruptivo do prazo prescricional, antes do início do cumprimento da pena, é a publicação da sentença do quadro recorríveis. O acusado não estará desamparado da tutela jurisdicional em casos de flagrante violação de seus direitos. O decano da Corte, o ministro Celso de Mello, afirmou que a Constituição Federal estabeleceu limites para a persecução penal, que não podem ser ignorados, e defendeu a manutenção da jurisprudência do tribunal. O Supremo Tribunal Federal, ao revelar fidelidade ao postulado constitucional do estado de inocência, não inviabiliza, com essa percepção e compreensão da matéria, não inviabiliza a possibilidade de decretação de prisão cautelar, como a prisão temporária, como a prisão preventiva, como a prisão decorrente de condenação penal recorrível, pois expressamente reconhece, uma vez presentes razões concretas que justifiquem a possibilidade de utilização por magistrados e tribunais das diversas modalidades de tutela cautelar penal, com o objetivo de preservar e de proteger os interesses da coletividade em geral e dos cidadãos em particular. Tanto que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a privação cautelar da liberdade individual é legítima
é legítima e a ela não é oponível a presunção constitucional de inocência, pois a própria Constituição prevê essa possibilidade. O ministro Luiz Fux acompanhou a maioria a favor da prisão antes do trânsito em julgado. De acordo com Fux, toda pessoa tem direito à presunção de inocência, garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No entanto, a presunção cessa após a definição de sua culpabilidade pela segunda instância. E é possível entrever uma imutabilidade com relação à matéria de mérito da acusação das provas e prosseguir-se o recurso por outro ângulo da análise constitucional. E isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou recentemente que admite-se a coisa julgada em capítulos. Admite-se a coisa julgada em capítulos. As ações julgadas devem ser interpostas a partir do momento que parte das decisões transitam em julgado. Então, essa parte relativa ao mérito da acusação e às provas, essa parte se torna indiscutível e imutável, de sorte que nada impede, ainda aqueles que interpretam que a presunção de inocência vai até o trânsito julgado, que se entreveja o trânsito julgado exatamente nesse momento. A prescrição, nesse caso, ela também fica disfuncional, como destacou o eminente procurador da República, se o réu não é preso após a apelação, porque depois da sentença ou acordo condenatório, anotei aqui, o próximo marco interruptivo da prescrição é o início do cumprimento da pena. Assim, após a sentença não iniciado o cumprimento da pena, pode a defesa recorrer de infinito, correndo a prescrição. E veja que não há nenhuma inércia do Ministério Público. Isso é uma situação, isso é teratológico. O presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, divergiu da maioria, por entender que a Constituição é clara ao definir que ninguém pode cumprir pena antecipada antes do trânsito em julgado. O presidente também disse que ficou perplexo com a mudança de posicionamento da Corte, que, segundo ele, vai implicar no aumento da população carcerária. Minha perplexidade diante do fato de ser tomada logo depois de nós termos assentado na DPF 347 e no RE 592581 de que o sistema penitenciário brasileiro está absolutamente falido. Nós vamos facilitar a entrada de pessoas neste verdadeiro inferno de Dante, que é o nosso sistema prisional, ou seja, abrandando esse princípio maior da nossa Carta Magna, uma verdadeira cláusula pétrea. Então, isto, com todo respeito, data vênia, me causa a maior estranheza. Vejam, vossas excelências, com todo respeito, a incongruência. Digo isso com a maior humildade, insisto, com reverência aos votos vencedores, que agora já se consolidaram, e uma certa disparidade, uma certa incongruência ante o novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor dentro de poucos dias, no dia 16 de março vindouro. Quer dizer, nós, em se tratando da liberdade, nós estamos decidindo que a pessoa tem que ser provisoriamente presa, passa presa durante anos e anos e anos a fio e, eventualmente, depois, mantidas essas estatísticas, com a possibilidade que se aproxima de 1/4 de absolvição, não terá nenhuma possibilidade de ver restituído esse tempo em que se encontrou sob a custódia do Estado em condições absolutamente miseráveis, se me permite o termo. Votaram a favor da prisão após a confirmação da decisão condenatória em segunda instância os ministros Teori Zavascki, relator do processo, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Os ministros Rosa Weber, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski votaram contra. Reforçando, esta foi a sessão plenária da tarde da quarta-feira. Decisão importante, Karina, e aí vem a seguinte pergunta, foi em sede de habeas corpus. Tem caráter vinculante? Eu queria só fazer uma observação, Cadu, porque pelo vídeo que a gente acabou de assistir, talvez possa ter ficado um pouco confuso. A favor ou contra significa dizer que a maioria de 7 ministros que acabou se formando na quarta-feira votaram a favor da possibilidade de prisão após a confirmação da sentença penal condenatória na segunda instância. Não precisa de trânsito em julgado para o início do cumprimento da pena.
nesse sentido, a favor do contra o habeas corpus, que buscava justamente afastar a decisão do Tribunal de Justiça que tinha mandado prender aquele condenado. E o ministro Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Rosa Weber e ministro Marco Aurélio votaram contra a orientação que se formou no Supremo Tribunal Federal e, portanto, a favor do habeas corpus, no sentido de somente o trânsito em julgado, com a ressalva da possibilidade da prisão preventiva, isso é importante que seja dito, somente depois do trânsito em julgado é que poderia dar o início ao cumprimento da pena em respeito ao princípio da presunção de inocência. Mas essa teoria ficou vencida e, portanto, o habeas corpus acabou não sendo concedido a esse paciente que buscava aqui no Supremo a reversão daquela expedição do mandado de prisão contra ele, feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A decisão, como você me perguntou, não é vinculante, porque ela foi tomada em sede de habeas corpus. Então, essa decisão, em tese, ela vale apenas para esse caso. Mas o que acontece é que acaba se formando uma nova orientação jurisprudencial aqui no Supremo Tribunal Federal, que pode servir de argumento e fundamentação para todas as outras decisões colegiadas que, eventualmente, os tribunais acabarem proferindo nesse sentido que foi dado. Agora, não impede, Cadu, que o Supremo Tribunal Federal, entendendo, por uma maioria qualificada de 2/3, em editar um verbete e tornar essa orientação jurisprudencial súmula vinculante. Mas isso é um segundo passo. Tem que haver primeiro uma proposta, uma discussão, uma votação, como eu disse, com esse quórum qualificado, para que essa decisão seja vinculante. Neste caso, a maioria que se formou apenas adotou uma nova orientação jurisprudencial acerca desse tema, bastante, vamos dizer assim, que envolve a vida de milhares de pessoas já condenadas, inclusive em segunda instância. Grande destaque da semana, portanto, repetindo, esta sessão plenária aconteceu na tarde da quarta-feira. No próximo bloco, vamos ver como foi o início no julgamento que aconteceu na sessão plenária da quarta-feira pela manhã e teve sua continuidade na sessão plenária da quinta-feira. Tema importante: fornecimento de informações sobre movimentação financeira de contribuintes à Receita Federal sem autorização judicial. Você vai ver no próximo bloco do Plenárias. Estamos de volta. Na abertura da sessão extraordinária da manhã da quarta-feira, dia 17, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, decidiu, junto aos demais ministros, que iriam tratar do mesmo assunto contido em processos que foram a julgamento conjunto: o fornecimento de informações sobre movimentação financeira de contribuintes à Receita Federal sem autorização judicial. Um recurso extraordinário e 4 ações diretas de inconstitucionalidade tratando sobre o tema. Na sessão foram ouvidos os relatores, ministros Edson Fachin e Dias Toffoli, e realizadas as sustentações orais. Entre os autores das ações estão a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional da Indústria e o Partido Trabalhista Brasileiro. Todos alegam que somente uma autorização expressa contida na Constituição Federal poderia legitimar o Poder Executivo a determinar a quebra do sigilo bancário ou fiscal sem autorização judicial. A defesa do recorrente do recurso extraordinário foi a primeira a ser ouvida. Ela alega que a Lei Complementar 105 de 2001, que permite o acesso aos dados, contraria a Constituição Federal, que garante o sigilo de dados eletrônicos e bancários. Não se tem notícia que o Poder Judiciário tenha recusado qualquer quebra de sigilo bancário, quebra de informações de dados dos contribuintes, se bem fundamentada pela autoridade fiscal. De acordo com a Fazenda Nacional, a Receita já teria que ter acesso a essas informações, já que muitas vezes os contribuintes movimentam valores muito maiores do que os informados na declaração de imposto de renda. A procuradora disse ainda que o processo já é realizado pela Receita de forma criteriosa. O contribuinte é cientificado, é intimado a modo próprio apresentar esses dados. Se ele entender por recusar a apresentação desses dados, aí sim
a autoridade tributária ingressará com o pedido junto às instituições financeiras para ter acesso aos dados bancários. A Advocacia Geral da União também apresentou um argumento semelhante. De acordo com a AGU, as informações não serão transferidas de forma indiscriminada à Receita e esse acesso irá atingir somente aquelas pessoas que omitem dados de movimentação financeira. Somente aqueles que omitem dados, aqueles que movimentam valores incompatíveis com o que efetivamente foram objeto de declaração apresentada junto à Receita Federal do Brasil. O tema voltou ao plenário na sessão da quinta-feira, mas ainda não terminou. O Supremo Tribunal Federal deve concluir, como dissemos, a Karina informou no início do nosso programa de hoje, deve concluir na próxima quarta-feira, da semana que vem, portanto, o julgamento de 5 ações que tratam da constitucionalidade da lei que permite o acesso da Receita Federal a dados bancários sem autorização judicial. 8 ministros já apresentaram os votos. O julgamento foi retomado com o voto do relator do recurso extraordinário, ministro Edson Fachin. Ele votou pela manutenção do acórdão recorrido que considerou constitucional o dispositivo da lei que permite o acesso do fisco sem autorização judicial a dados bancários para cruzamentos de informações entre a declaração de pessoas físicas e jurídicas. A Transparência Internacional, organização não governamental de nível global, divulgou estudo em que se constatou a baixa adequação do quadro legal brasileiro aos princípios de transparência acordados na ambiência do G20 em Sydney no final de 2014. Nesse documento, que cito no voto à fonte, concluiu-se: o país ainda não possui uma adequada definição de proprietário beneficiário e mecanismo para assegurar que as autoridades competentes estejam aptas para identificar o efetivo proprietário de entidades legais, domésticas e internacionais que operam no Brasil. O relator das 4 ações diretas de inconstitucionalidade que tratavam do mesmo tema, quebra de sigilo bancário, o ministro Dias Toffoli destacou que agentes da Receita Federal têm o mesmo dever legal de manter o sigilo determinado pela Constituição, assim como funcionários de bancos privados, e entendeu também que os dispositivos questionados são compatíveis com a Constituição Federal. Um gerente de banco privado, ele tem acesso aos dados daqueles depositantes, daqueles correntistas, e ele tem o dever legal da manutenção do sigilo sob pena de cometer o crime da quebra. Então a sociedade, o Estado, confia naquele agente privado, mas não confia no agente público e na instituição pública, na manutenção desse dever. Um gerente de banco, Brasil afora, é mais confiável que um auditor da Receita? Grande parte das movimentações bancárias e financeiras são por instituições privadas. Os ministros Roberto Barroso e Teori Zavascki argumentaram que a transferência de responsabilidade de sigilo bancário e fiscal não viola o direito à intimidade. O direito à intimidade e à proteção da vida privada dos indivíduos são direitos fundamentais de extrema relevância, já que se ligam diretamente aos valores da liberdade e da dignidade humana, pilares de qualquer Estado que se pretenda democrático e de direito. Contudo, considero que a oposição do sigilo bancário à administração tributária não tem relação direta com tais garantias constitucionais. Os agentes fiscais tributários da União dos Estados e Municípios examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras. O que se permite, o que está dizendo aqui, é que ele tem autorização para examinar. Não é para quebrar sigilo. O sigilo não é quebrado, pelo contrário. Aqui, ó, que a lei disciplina, entre os vários artigos, é um sistema para que nesse exame não se quebre o sigilo.
As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia seguiram os relatores e votaram pelo acesso do fisco aos dados bancários sem a necessidade de autorização judicial. Argumentando a inviolabilidade do direito à intimidade prevista na Constituição Federal, o ministro Marco Aurélio divergiu e votou no sentido de dar interpretação conforme ao dispositivo da lei para assentar a necessidade de ordem judicial para transferência de sigilo de dados bancários. Na Constituição Federal, ficou apontado que é fundamento da República a dignidade da pessoa humana, presente o artigo 1º da Carta de 1988, que, eu disse ontem, Ulisses Guimarães apontou como Carta Cidadã, e que a essa altura eu já não sei se é Carta Cidadã mesmo, a de 1988. A seguir, remeteu-se, para não falar na primeira pessoa, remeteu-se aos 2 artigos da Constituição Federal que versam a segurança jurídica. E, após, houve alusão ao inciso 12 do artigo 5º, mais precisamente a inviolabilidade do sigilo de dados, compreendidos, vamos repetir a exaustão, os dados bancários. Fez-se referência, muito mais no campo pedagógico, à cláusula de acessibilidade ao judiciário, visando preservar direito ou visando afastar o que justifica, o que se aponta como indústria das liminares das tutelas antecipadas, ameaça de lesão a direito, porque se tivesse que aguardar o desfecho do processo, a ameaça fatalmente se tornaria em lesão desse mesmo direito. Presidente, a esta altura eu devo aditar o meu voto e devo fazê-lo principalmente ante o que eu ouvi, consideradas as sustentações da tribuna. Não cabe aqui, no tocante ao acesso ao judiciário, o fenômeno da inversão. Pela ausência justificada do ministro Luiz Fux, o presidente da Suprema Corte, ministro Ricardo Lewandowski, preferiu suspender a sessão. Como o tema é palpitante, é importante e certamente todos têm considerações aprofundadas a fazer, não podemos fazê-lo na sessão de hoje, mas quarta-feira certamente haveremos de terminar esse julgamento. Bem, portanto, a expectativa agora é para os votos que ainda faltam serem apresentados para o encerramento desse julgamento, embora já tenhamos uma maioria formada, mas o julgamento mesmo só termina no momento em que houver a apresentação de todos os votos dos ministros presentes no plenário do Supremo Tribunal Federal, que está marcado pela relevância do tema para a próxima quarta-feira, Karina. E aquilo que a gente sempre comenta, até que o julgamento seja finalizado, é possível que algum ministro evolua o voto que antes entendia pela constitucionalidade da norma, mas diante de algum argumento ele pode modificar o seu entendimento e até mesmo um pedido de vista pode acontecer. Então, temos que aguardar o resultado final, embora nós já tenhamos uma votação de 6 votos pela constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105, contra um único voto a favor da inconstitucionalidade proferido pelo ministro Marco Aurélio. 4 outros ministros ainda vão votar, devemos aguardar a retomada desse julgamento no plenário. Ou seja, estamos assim fazendo uma analogia a 40 minutos do segundo tempo. O jogo não acabou. Agora, por conta disso, já sabemos que temos encontro marcado na próxima semana. E agendado pelo próprio ministro Ricardo Lewandowski, quarta e quinta-feira, ao vivo, direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, é claro. E continue conosco na TV Justiça.